A Guarda Pretoriana, a força das trevas por trás do trono do Império Romano. Poucas unidades militares têm uma reputação tão ruim quanto a Guarda Pretoriana, a guarda dos imperadores de Roma. Era sua prerrogativa, eles cobravam muito mais do que os legionários e serviam menos tempo, e geralmente eram guardas mal-humorados. Também lutaram com o imperador servindo como soldados e cumprindo uma variedade de funções, incluindo polícia secreta, espionagem e operações secretas, como assassinatos de inimigos do Estado. Precursores de tropas de elite e guarda-costas de líderes modernos, eles influenciaram unidades como a Guarda Suíça, a Guarda Imperial de Napoleão e a SS nazista. E sua influência foi transportada até mesmo para o universo de Star Wars, como visto no filme Os Últimos Jedi. O maligno líder supremo tem uma guarda pessoal que imita diretamente a deles, embora armada com espadas e lanças de laser, em vez de gládios e pílulos. Podemos ver os pretorianos originais em dezenas de filmes, incluindo Quo Vadis, A Queda do Império Romano e Gladiador. E eles foram denunciados nos tempos antigos porque muitas vezes ficavam atrás do trono, e seu costume feio de colocar e remover, matar, é claro, Césares à vontade. Eles estavam acostumados a receber recompensas extras toda vez que o imperador era substituído, o que alimentava seu desejo de mudança. Um dos seus símbolos era o escorpião, que lhes caía como uma luva, embora na verdade seja tirado do signo do zodíaco do imperador Tibério. Alguns dos nomes mais repulsivos da história romana, verdadeiros sinônimos de traição, despotismo, crueldade e desgraça, foram militarizados das suas fileiras, como Cássio Quéria, Sejano Tigelino, que dizem ter castrado uma centena de nobres cidadãos de origem senatorial para que sua filha Próxila tivesse eunucos para servi-la. Líderes pretorianos tiveram carreiras prósperas. O próprio Prauciano foi sogro do imperador Carácala, em alguns até ascender ao trono, como Macrino e Filipe, o árabe, que foram guardas pretorianos antes de se tornar imperadores, ou seja, os comandantes da guarda. Os insultos dos mais famosos não devem nos deixar esquecer que houve pretorianos decentes, vários dos quais comandantes supremos levaram tropas a morrer em batalha, como o prefeito Cornélio Fusco, a serviço de Domiciano, e morto em batalha contra os dácios. Origem da Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana foi criada por Otaviano, depois que ele conquistou o Egito, e voltou para Roma, onde recebeu o título de Príncipe do Senado, e seu governo foi chamado de Ducado, isso entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Como príncipe, primeiro cidadão da República e chefe do Senado, como imperador ocupou o comando supremo do exército e criou a Guarda Pretoriana para proteger sua segurança pessoal. Como tribuno do povo, tinha o poder de veto sobre as decisões do Senado. Como Papa Máximo, controlava a religião romana. De Augusto em diante, todos os imperadores tinham uma guarda pretoriana de tamanhos variados. Tibério foi o construtor das fortificações que serviram como fundação da Guarda Pretoriana. Então, o escorpião, signo do zodíaco de Tibério, foi usado como símbolo da guarda. A Guarda Pretoriana desempenhou um papel decisivo em muitos eventos da história romana, como o assassinato de Calígula. A Guarda Pretoriana foi usada pelo imperador como uma ferramenta para validar suas leis pela força. História da Guarda Pretoriana. A história da Guarda Pretoriana começa com Otaviano no final do século I a.C. e início do século I d.C., mas sua história real remonta muito antes. Ao construir um acampamento, que na maioria das vezes se assemelhava a uma pequena cidade, com ruas, praças e fóruns, primeiro era marcado onde estariam os cônsules e em seguida era traçado o layout do acampamento nesse ponto. Durante a República, a guarda do comandante do exército era assegurada por uma força-tarefa, que era chamado de extraordinário, uma unidade especial selecionada entre as tropas legionárias. Convém que fique registrado que temos uma guarda pessoal criada especialmente para o caso, a partir de 138 a.C., ano em que Cipião, a Aumelianos africanos, foi a Numância com seu exército, e um grupo de 500 amigos guardas pessoais. Eram chamados de Guarda Pretoriana, porque acampavam perto do pretório. Embora essa força-tarefa tenha sido dissolvida junto com o resto do exército após a batalha, desde então os comandantes romanos recrutados formaram unidades especiais para protegê-los.
Esses pretorianos não tinham caráter particular e eram formados por legiões ou auxiliares romanos. Diante da morte de Júlio César, Otaviano e Marco Antônio mantiveram a guarda pretoriana, que, segundo Apiano, contava com 8.000 homens, ou seja, 16 brigadas. Mesmo para as dezenas de legiões espalhadas pelo mundo na época, esse era um número considerável. Após sua vitória sobre Antônio, Otaviano fundiu seu exército com o de Antônio, um movimento simbólico destinado a restaurar a situação anterior à morte de Júlio César, um exército unificado e livre de discórdia. Em 13 a.C., Otaviano, agora imperador romano Augusto, estabeleceu a guarda pretoriana como uma unidade militar especial, cuja função era proteger a família real. Um soldado então tinha que servir 16 anos na legião, mas se completasse o serviço da guarda, o tempo era reduzido para 12 anos. De acordo com Tácito, em 5 d.C., o tempo foi para 20 anos na legião e 16 anos na guarda. Segundo Tácito, após a vitória de Otaviano, agora mestre do mundo, o grande exército envolvido na guerra civil foi amplamente desmobilizado, deixando cerca de 30 legiões para lutar. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o canal. Como este assunto é muito vasto, fique à vontade para comentar e sugerir mais detalhes em vídeos que eu posso produzir a qualquer momento. Obrigado, até mais tarde.